mundo vai acabar mesmo? Guerras, doenças, catástrofes, violência e tudo que de mal está acontecendo são sinais de que realmente estamos chegando ao fim? Muito bem-vindo ao canal Histórias da Bíblia. Eu sou Márcio Ferreira e a partir de hoje irei postar uma série de vídeos que iremos desvendar essas respostas através da própria Palavra de Deus. O que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Quer saber? Então, se inscreva aqui no nosso canal e não perca nenhum vídeo. Assim, você estará preparado para quando nosso Senhor Jesus voltar, porque Ele mesmo prometeu que vai voltar. Você sabe o que é escatologia? Escatologia é o estudo do final de todas as coisas, conforme a Bíblia nos revela. A palavra de Deus nos mostra como será no final dos tempos, trazendo temas como a volta de Jesus, como estar preparado para este momento, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, entre outros temas que tratam sobre o final de todas as coisas. Em nossa série, em cada vídeo, traremos um tema específico destes que eu mencionei, e você vai aprender tudo sobre os tempos do fim e como se preparar para esse grande momento. Sim, grande porque quem crê em Jesus e é batizado só tem razões para se alegrar, e você vai entender isso assistindo a esta série. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós não temos ideia de quando o Senhor Jesus voltará para buscar aqueles que pertencem à sua igreja. Somente Deus Pai sabe quando isso vai de fato acontecer. No entanto, Jesus já nos deu um alerta para que estejamos atentos para quando isso de fato acontecer. É como se o Senhor dissesse assim: fique esperto, porque a qualquer momento eu vou voltar. O que para nós deve ser bastante motivo de alegria e de esperança também. Sim, nós devemos amar a vinda de Jesus, como está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 8. Dá uma conferidinha lá. No entanto, Jesus também deixou bastante claro aos seus discípulos que quando estivesse chegando o momento da sua segunda vinda, alguns sinais começariam a acontecer. Vamos conhecer quais são estes sinais? Primeiramente, vamos falar sobre os sinais na vida da igreja. O primeiro deles são os falsos cristos e os falsos profetas. Meus irmãos, o surgimento dos falsos cristos e os falsos profetas, e eu diria até mesmo os falsos pastores, são evidentes sinais de que Jesus voltará em breve. Tais pessoas que se apresentam como líder costumam ser pessoas que falam bem, são convincentes, cativam facilmente as pessoas mais ingênuas porque têm uma boa argumentação, mas que infelizmente trabalham para si próprios e não para a igreja, não trabalham para o reino de Deus. Olha só o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos 4 e 5. Acompanha aí. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas então, Márcio, como não ser enganado? É simples. Seja um conhecedor da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Participe dos estudos bíblicos e escolas dominicais da tua igreja. Assim você se sentirá protegido contra esses falsos profetas. Afinal, os verdadeiros pastores se identificam pelo amor à palavra, pelo reino de Deus e pela salvação das almas, e não pelo amor ao dinheiro e interesses pessoais, não é verdade? O segundo sinal da vinda de Jesus é o que chamamos de apostasia. Apostasia significa desvio, afastamento. E eu não estou falando de afastamento simplesmente da igreja. Parei de ir na igreja. Eu estou falando de afastamento da fé.
A apostasia é o abandono consciente da fé cristã. É a negação da salvação. É praticamente quando você vira as costas para Deus, como se dissesse: ah, não quero mais saber desse negócio de fé, não. É algo grave. E a palavra de Deus mostra que a apostasia seria frequente por ocasião da segunda vinda de Jesus. Veja na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, quando ele diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Olha que Paulo, nesta carta aos Tessalonicenses, ele apresenta a apostasia como um sinal do fim. Porque quando ele se refere àquele dia, ele está falando da volta de Jesus. Na primeira carta a Timóteo, Paulo mais uma vez fala a respeito da apostasia como um dos sinais do fim. Olha o que ele diz no início do capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não tenha dúvida de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quem abandonar a fé não vai ter uma recompensa muito agradável, não. Então, cuide e alimente a sua fé como um dom precioso que Deus lhe deu e jamais se desvie do caminho. Um terceiro sinal da iminente volta de Jesus são as doutrinas de demônios. Pesado esse termo, né? Fundamentado exatamente nesse versículo que acabamos de ler, do capítulo 4, verso 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E aqui nós estamos falando novamente de falsos mestres e seus ensinamentos que ameaçam a igreja e a fé em Jesus Cristo, deturpando o que contém aqui nas Sagradas Escrituras. Sim, muitos falsos líderes procuram deturpar a mensagem da palavra de Deus, para induzir as pessoas ao erro, com crendices que não têm nada a ver com a fé. E aqui eu não estou falando só de idolatria, mas também de doutrinas que levam os cristãos a ficarem a favor do aborto, da ideologia de gênero, do fim da família tradicional. Olha, muito cuidado. Precisamos estar vigilantes para não cair no erro de cultuarmos outros ídolos e doutrinas que nos afastam do verdadeiro Deus. Aliás, eu fiz um vídeo falando das vitórias que Deus nos dá quando abandonamos as práticas doutrinárias que não condizem com a verdadeira adoração. Eu vou deixar o link nesse card que vai aparecer aqui, acho que é aqui mesmo, e na descrição desse vídeo também eu vou deixar, tá? Vai lá e dá uma conferida nesse vídeo. Não nos enganemos, porque a palavra de Deus pede nossa santificação em tudo o que fizermos. Confere lá na tua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos de 15 a 16. Por fim, um outro sinal da volta de Jesus é a perseguição aos crentes. No Evangelho de Mateus, o capítulo 24, verso 9, Jesus já deixou bastante claro que seus discípulos seriam perseguidos. Leia comigo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Uma profecia de Jesus que se cumpre ainda nos dias de hoje. Ser crente hoje é ser perseguido, ser odiado, porque a palavra de Deus não tolera ensinamentos que não condizem com a fé cristã. Esta perseguição à igreja de Cristo é evidente nos dias de hoje. Há inclusive sistemas políticos de esquerda que querem acabar com a fé cristã e, infelizmente, muitos até mesmo dos nossos irmãos não estão enxergando isso. Quer um exemplo assim bem concreto? Onde isso já acontece? Na Síria, na Coreia do Norte, na China, em alguns países do norte da África. Nesses países, muitos perdem a vida simplesmente por serem cristãos.
Não se trata apenas de uma questão política, ok? Mas uma evidência de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Para não ficar muito longo esse vídeo, no próximo episódio eu vou apresentar para vocês os sinais no céu e na terra de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever para acompanhar esse estudo sobre o fim de todas as coisas. Compartilhe com seus amigos e, se está gostando, deixe o teu joinha para ajudar a gente a produzir mais conteúdos de qualidade como este. Um forte abraço e que Deus te abençoe.